você não foi chamado para isso, você não foi preparado, você não estudou, você não foi para o Instituto Bíblico, você não foi para o seminário, você não fez isso, você não fez aquilo, você não pode falar. Isso tem que ser pessoa mesmo capacitada para dizer assim, ó, Jesus te ama, Jesus morreu ali na cruz do Calvário por mim e por você. Tem que ser pessoa que fez curso de teologia. Você não precisa, você não pode. Isso é uma mentira descarada do diabo. E depois dizer assim também, aquela pessoa, se ela tiver que ser salva, ela vai ser de qualquer forma e pronto. Outra mentira descarada do diabo. A nossa responsabilidade é falar de Jesus. Esses homens aqui estavam lá à beira do rio para orarem. Mas quando viram lá aquelas mulheres, oravam sim, mas também falaram para elas de Jesus. Ela se converteu. Dali o diabo começou a mover. Eles foram presos. Aqueles homens disseram, esses homens vão continuar pregando a palavra de Deus, mais pessoas vão ser salvas e nós vamos perder muitas coisas. O diabo instintou aqueles homens que já estavam perdidos para poder ir falar, para prender os apóstolos. Eles foram presos. O texto bíblico diz que eles foram presos. Eles foram lá, foram açoitados com vara, que era o castigo romano que era dado. Os judeus usavam o açoite com aquelas 3 pontas assim, com aqueles ferrinhos para bater. Um cabo curto assim, com aquelas coisas, e na frente tinha um ferrinho. Os romanos usavam as varas para bater, o corpo era desnudo, e eles batiam com a vara até, dependendo do juiz, muitos morriam nos açoites. Dependia da crueldade do juiz, porque os judeus tinham regras. Os judeus estipulados na lei de Deus, que eles quando davam açoite eram 40. Não podia passar de 40. Se a pessoa aguentasse os 40, ficava vivo, mas não podia passar de 40. Os judeus, por covardia também, eles quando açoitavam os crentes, eles davam só 39. Porque aí eles podiam aplicar de novo o mesmo castigo na pessoa. Dava mais 39. E Paulo diz, eu várias vezes fui açoitado, 40 vezes menos uma, pelos judeus, porque ele pregava o evangelho, os judeus tudo com ciúme, o diabo levantava aqueles falsos religiosos, aqueles crentes falsos da época para perseguir aqueles que estavam pregando a palavra de Deus, e eles prendiam Paulo. Paulo diz, eu várias vezes fui açoitado com açoite, 40 vezes menos uma, e pelos judeus, e várias vezes também fui açoitado com varas. Nesse caso aqui, houve o açoite romano, açoite com varas, e eles ficaram com as costas todas arrebentadas de açoite, foram presos, mas eles estavam lá, chegaram lá, eles tinham uma visão diferente de muitos de nós hoje. Eles tinham a visão que Deus estava no controle, eles tinham a visão que Deus tinha um propósito para a vida deles, não importa as circunstâncias. Eles sabiam que Deus tinha chamado para que eles falassem a palavra de Deus. Eles foram presos, colocados no tronco e começaram a orar e a cantar. O corpo debilitado fisicamente pelos açoites, eles estavam cantando e orando, ou orando e cantando, manietados no tronco. Estava assim, Deus ama essas pessoas. Deus nos trouxe aqui para salvar Lídia. Deus nos trouxe para essa cidade para que essa mulher Lídia fosse salva. E nós, quando ela aceitou, ele estava lá pensando isso, quando ela aceitou Jesus, ela abriu a casa dela para que nós pudéssemos ficar lá. E agora eu louvo a Deus, porque Deus também nos trouxe aqui para libertar essa jovem que era escrava por Satanás. Nós estamos a sofrer na carne, mas Jesus sofreu mais por nós. Era isso que estava passando na mente deles. E eles começaram a louvar a Deus. Eles começaram a glorificar a Deus porque achavam-se dignos de estar a sofrer pela causa de Deus. Mas eles olhavam para trás e viam que havia alguma coisa, algum resultado. Aquela mulher Lídia foi salva, aquela moça foi liberta. Esse sofrimento nosso não é nada. Vamos, Silas, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. E eles estavam adorando a Deus. Só que Deus no céu estava vendo e tinha algo mais para eles. Deus queria ainda fazer mais coisas, Deus tinha estratégias, Deus tinha projeto naquela cidade, tinha planos. E diz que quando ele estava ali, meia-noite, a louvar a Deus, oravam e cantavam hinos de louvor a Deus, e os demais presos ouviam, Deus enviou um terremoto local. Diz a Bíblia que Deus fez um terremoto naquele lugar do cárcere. O carcereiro acordou assustado, aquilo abalou todos aqueles alicerces, as portas se abriram. O carcereiro ficou desesperado quando viu aquele terremoto e viu os presos, as portas abertas, achou que os presos haviam fugido e eram presos todos guardados ali por ordem do rei. Ele então tentou se matar e Paulo chama a atenção, dizendo que ninguém tinha saído de lá. O poder de Deus foi tão grande que eles ficaram todos eles ali quietos e o carcereiro caiu perante Paulo e Silas.
diante de Deus, perguntou: varões, homens, servos de Deus, missionários fiéis, servos obedientes, servos fiéis, homens íntegros, homens que não amaram a vida, o que é que eu tenho que fazer para ser como vós? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta foi: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E diz que o carcereiro os tirou dali, levou-os para sua casa, curou suas feridas, tratou deles, deu comida para eles, serviu. Ele e a sua família foi salva naquela noite, aceitaram o Senhor, foram batizados naquela mesma noite. Deus continuou salvando por causa de um homem, aliás, alguns servos de Deus que não amaram as suas vidas, mas que responsabilidade tinham diante de Deus de falar do Senhor e tinha conhecimento do que Deus havia chamado para fazer. E eles sabiam que aquele sofrimento era algo que Deus tinha já programado para eles também. Ele disse: se aconteceu conosco, é porque Deus permitiu. Nós não viemos aqui só para receber os louros, nós viemos aqui para pregar a palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, nós vamos pregar a palavra de Deus. E foi isso que estava no coração deles. Por isso não foram atingidos por causa das circunstâncias. Por isso eles continuaram inabaláveis ali diante daquela situação e pregaram a palavra de Deus. O carcereiro, de manhã, trouxe a notícia que eles podiam ir embora, passaram a noite lá, ganharam mais almas para Jesus, glorificaram a Deus, honraram a Deus pela sua fidelidade, voltaram para a casa de Lídia, e lá aqueles novos convertidos estavam lá, na casa de Lídia, que era onde estava a funcionar a igreja agora, aqueles crentes novos, eles foram para lá para confortar os crentes. Quando nós sofremos um acidente, ou quando acontece alguma coisa desagradável conosco, as pessoas chegam para nós e fazem aquela cara, alguém nem sente muito, mas geralmente faz aquela cara assim de piedade: olha, coitado, é assim mesmo, é um sofrimento, a vida é assim mesmo, mas olha, tem paciência, tá? Não é assim? Vem tentar nos confortar, nos consolar que nós estamos assim embaixo. Eles foram o contrário. Eles saíram de lá, primeiro que eles estavam cantando debaixo daquele sofrimento todo, cantando hino de louvor a Deus. Depois sai de lá, vai para casa, os crentes estão lá e dizem: eu vou ensinar vocês uma coisa. Os crentes tudo assim: não, vocês não ficam tristes não, nós viemos aqui exatamente para isso. Nós estamos dispostos a não só passar por isso, até dar a nossa própria vida por isso. E vocês são novos crentes, não seja crente de qualquer maneira, vão ser crente para valer. Olha o nosso exemplo. Nós não cedemos não, nós viemos para ser, o Senhor nos chamou para nos fazer isso mesmo. Vocês agora vão saber que para pregar a palavra de Deus, para servir o Senhor, tem que estar disposto a tudo. Bola para frente, vão embora vocês também. E consolaram aqueles crentes. E depois foram embora para outra cidade para pregar o Evangelho. E quando nós começamos a ler, vamos ver que por onde eles passavam, acontecia um monte de coisa, porque Deus era com eles. Deus não deixava que as coisas ficassem na mesma. Deus estava presente. E Deus presente muda muitas coisas. E o que nós precisamos entender é que se nós queremos realmente que Deus age na nossa vida, que Deus faça, nós temos que ter Deus no nosso meio dirigindo a nossa vida. E nós temos que ir aonde Deus mandar. E nós temos que fazer o que Deus mandar. Pastor, então eu vou ser missionário, eu vou lá para não sei aonde. Não precisa ir para lugar nenhum. Se Deus mandar, você vai também. Se você obedecer, Deus vai. Mas missionário, para ganhar a alma para Jesus, para evangelizar, começa dentro da nossa própria casa. Tem muita casa que precisa de um evangelista, de um missionário lá. Tem muita gente dentro da própria casa. Tem família. Tem crente, e eu já vou terminar. Tem crente que não consegue pregar o evangelho nem dentro da sua casa, quer ir para fora do país. Eu se fosse para mim ir lá para Boston, eu queria ser missionário para ir lá para Nova York, lá não sei para onde. Eu queria ir não sei para onde, queria não sei para... Olha, eu vou terminar. Uma vez um jovem chegou assim no gabinete pastoral e disse assim: pastor, eu vim aqui porque Deus me deu uma revelação e Deus está me mandando para o campo missionário. E o pastor olhou para a cara do jovem assim e falou: esse jovem, Deus mandou esse jovem? E o pastor olhou. Aí ele disse: como é que você tem certeza que Deus te chamou para o campo missionário? Não, eu vi um dedo escrevendo assim na parede, uma visão, está escrito assim: VPB, VPIB. E eu interpretei que Deus estava dizendo para mim: vai para a Bolívia.
E eu interpretei, e o pastor olhou para ele, olhou assim, o camarada não vinha nos cultos de ensino da igreja. Primeiro erro, crente sem culto de doutrina não é crente inteiro, porque sem a palavra de Deus nós somos pela metade. Não evangeliza na cidade, não participa do evangelismo na igreja, não participa dos trabalhos da igreja, não é crente de oração, não contribui para a obra missionária, não está envolvido com missões. Como é que Deus vai mandar um missionário desse? E o pastor interpretando isso, disse, a minha interpretação é diferente. O irmão teve a interpretação errada. Não é vai para a Bolívia, é vai plantar batata. Você primeiro, para ser um missionário, para ser alguém que vai servir, você tem que começar na sua casa, na sua igreja. Você quer ver alguém que Deus pode usar? É começar a colocar na obra de Deus, vai trabalhar na obra de Deus. Começa a fazer o trabalho, deixa que Deus vai fazer o que quiser com você. E Deus não precisa da minha ajuda para fazer nada pelos outros. Deus sabe como nos encaminhar. Deus sabe como pegar-nos assim e fazer andar conosco, mas nós precisamos estar. Agora, o dia que o Senhor me mandar para onde eu vou começar a evangelizar. Olha, Deus não chama desocupado. Primeiro, Deus chama a pessoa disponível. Ouça isso. Você pode estar trabalhando, você pode estar envolvido, você pode estar sobrecarregado de trabalho, mas se você é disponível, está disposto a fazer a vontade de Deus, Deus vai te usar. Mas, eu vou deixar quando eu aposentar, quando eu me reformar, eu vou ter mais tempo, aí eu vou servir o Senhor. Você pode morrer antes de se reformar. O Senhor pode voltar antes de você aposentar ou reformar. Eu vou deixar porque agora não tem tempo, deixa primeiro. O Senhor quer gente disponível, não é gente à toa, não. Desempregado, pessoas que não tem mais nada para fazer, pessoas que, agora não tem mais nada para fazer, eu vou servir o Senhor. Deus não precisa disso. Deus não precisa de resto. Deus quer pessoas disponíveis. Deus quer pessoas que tenham compromisso, pessoas que estão envolvidas com Ele, que têm fé, que têm confiança, que acreditam nele, que aceita a palavra, que obedece a palavra, que está disposto a cumprir a vontade de Deus. Este Deus conta com ele e Deus conta com você. Deus está contando com você. E nessa noite, vamos ficar de pé e eu quero terminar essa palavra fazendo um desafio. Eu quero convidar você a reavaliar a sua atitude